Graças a Deus, aleluia. Estamos lendo a carta de Paulo aos Romanos, estamos lendo o capítulo 3, e hoje vamos ler o verso 21 até o 26. Capítulo 3 de Paulo aos Romanos, capítulo 3 e 4 é centro de um pouco deste primeiro momento, mas vamos ler 3, do 21 ao 26, para iniciar a nossa leitura. Palavra do nosso Deus, palavra de vida, palavra que tem poder para salvar, nos ensina assim. Verso 21, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há diferença. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da libertação que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua paciência, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Tá bom aqui, já tem informação demais, amém? Glória a Deus. Mas é muito importante, nós estamos, essa fase de estudos, assim, ler essa carta, estudar essa carta, ela é fundamental, porque nela tem uma compreensão muito profunda dos princípios sobre o nosso relacionamento com Deus. A gente, às vezes, hoje em dia, ir para a igreja se converter, se tornar evangélico, se tornou um negócio assim, vou para a igreja e sou evangélico, não sei, né? Existe um plano de Deus, existe uma perspectiva de Deus, e Paulo vai traçar isso aqui, né? Ele vai nos mostrar esse caminho pelo qual nós vamos até o Senhor, assim, nós vamos compreender isso de maneira muito acurada, ainda que seja um pouco denso, difícil, mas é importante, porque isso diz respeito à nossa vida com Deus, e sem compreender isso, não tem vida com Deus, a gente está se enganando, a gente está perdendo tempo, né? Mas nós vimos já semana passada ele denunciando esse ser humano que, por ter pecado, passou então a ser governado pela carne, né? Um ser humano governado pela carne aqui, como já falamos, é um ser humano governado por si mesmo, né? E com isso, lógico, foi privado da glória de Deus, né? Não tem o Senhor na vida de alguém que é governado por si mesmo. Ele sempre quis comunhão. Desde a criação, Deus criou tudo para ter comunhão conosco. Mas aquele velho pecado original que está lá em Gênesis, no comecinho, né? Em Gênesis 3, que é o ser humano querendo ser como Deus, causou, então, esse profundo afastamento de Deus. Deus não divide, Isaías diz isso no capítulo 42, Deus não divide a sua glória com ninguém, muito menos com o ser humano, dando uma de Deus por aí, quer dizer, isso é muito importante. Por isso nós, já semana passada, vimos um Paulo um tanto quanto continuando desiludido, assim, né, com essa raça humana, mas especificamente falando aos seus irmãos judeus. Né? Ele é judeu, falando aos seus irmãos judeus, ele é judeu convertido ao Senhor, e ele falando que não tem predileção no coração de Deus. Deus não escolheu nenhuma raça específica, né? E só para lembrar vocês um pouquinho aqui, por que Paulo é tão enfático com relação a isso? Quem estava, quando nós estudamos Atos dos Apóstolos? Nós estamos aqui em meio à terceira viagem, no final, quase da terceira viagem missionária de Paulo. Ele está na cidade de Coríntios, nós vimos essa viagem longamente, e é lá nessa viagem que nós vemos Paulo enfrentando aquilo que nós aprendemos ser os judaizantes. Lembra disso que eu falei lá atrás? Nada é por acaso. Pois é sobre isso. Quem são esses? Quer dizer, nesse momento de Paulo, ele saía de um lugar, chegavam atrás os tais dos judaizantes, que eram pregadores que vinham de Jerusalém, mas tinham uma perspectiva farisaica, que disseram que se converteram e que aceitaram que Jesus era o Messias. Eles eram judeus de origem farisaica. E eles vinham, onde Paulo saía, eles iam pregando atrás, nós vamos ver isso longamente, inclusive nas outras cartas, pregando que para ser salvo era necessário ser salvo em Jesus Cristo, era necessário ser judeu. Esse enfrentamento de Paulo com o judaísmo aqui, nessa carta, não é à toa, porque esse era o enfrentamento que ele estava tendo ali. Esse era o problema dele. Então, salvação para os judeus, só para eles, ou quem se convertia ao judaísmo. Essa era a pregação que eles faziam nas costas de Paulo, e isso irritava ele profundamente. Por isso, Paulo vai dizer que não existe parcialidade em Deus. Deus não escolhe. Deus não está preocupado só com isso. Os padrões de medida
que Deus tem para a salvação vão além de um chamado. Afinal de contas, o que adianta Deus chamar se a gente nem ouve nem atende o chamado? Não é verdade? E muito menos vive. Quer dizer, Paulo pega então um pouco pesado com essas pessoas que acham, que dizem que são alguma coisa diante de Deus, que tem uma predileção, seja judeu ou pagão. Todos pecaram e todos precisam de salvação diante do Senhor, indistintamente de raça, indistintamente de quem seja, de religião. Então, para Paulo, quem pecou foi a raça humana inteira. Ele vai deixar isso muito claro, quer dizer, e a raça humana, por pecar, se afastou de Deus. Importante que nós entendamos isso. Ela abriu mão do governo de Deus. Portanto, se nós somos parte da raça humana, nós estamos incluídos nesse negócio aí. Não sei se nós somos, mas nós fazemos parte disso que Paulo está dizendo. Porque não tem para ele esse tal de ser humano bom. Não existe como a gente pensa. Esse ser humano que não peca. Não existe. Muito pelo contrário. Uma vida vivida segundo a carne é uma vida o tempo todo governada pelo pecado. E assim é uma vida o tempo todo longe de Deus. Deus não habita, Deus não tem jeito. Isso é um princípio para Paulo. Segundo Paulo, não tem como ser humano que nasceu e viveu a vida inteira segundo e sendo governado pela carne fazer algo diante de Deus que o justifique para Deus. Não existe isso. Nós não podemos fazer isso. Nada do que nós fazemos vai nos justificar diante do Senhor. Isso nós vamos aprender hoje com muita propriedade. Não dá para fazer nada por nós mesmos e dizer ao Senhor, olha Deus, você viu o que eu fiz? Que legal. Nossa, eu fui tão bom ali, né? Eu ajudei. Nossa, eu sou legal, não é mesmo, Senhor? Não existe isso. Isso é importante que você entenda. Não se trata do nosso esforço. Porque Paulo vai deixar claro, sim, que essa obra, então, nós vamos aprender hoje, não somos nós que fazemos, mas é obra do Espírito Santo de Deus em nós. Isso nós temos que compreender porque diz respeito à nossa salvação. Obviamente, Paulo aqui está falando do que é necessário para que a nossa vida mude, ele vai falar isso hoje, e que nós possamos usufruir novamente da companhia desse Deus que nós nos afastamos. Aqui está o princípio que ele vai ensinar hoje. Portanto, nesse processo, nós vamos ter que entender hoje o quê? Qual é a nossa parte? Porque nós vamos ler em Paulo aqui as bases do que nós temos que fazer. Já que não somos nós que fazemos, quer dizer, será que nós não temos que fazer nada? Isso é muito importante, porque isso é uma discussão muito séria dentro da igreja e muito mal compreendida. Bom, o primeiro processo que se dá na vida de alguém que passou a vida inteira governado por si mesmo, pela carne, sem o governo de Deus, é entender que diante de Deus essa vida não tem justificativa. Não é possível. Por isso Paulo diz, não há um justo sequer, porque todos se desviaram. E se desviaram porque começaram a viver sem considerar o Senhor. O ser humano fez isso, não foi Deus. Deus não se magoou e falou, não, o ser humano que começou a viver dessa forma. E aqui no capítulo 3, ele vai então construir as bases de uma coisa que é muito cara para nós, evangélicos, e que faz parte daquilo que Deus espera ver em nossa vida, que é a doutrina da justificação. Você já ouviu falar disso, né? Muita gente que é evangélico não sabe o que é. Mas justificação, isso ele vai construir. E o que é justificação? É o primeiro passo e o primeiro momento da nossa conversão. A primeira coisa que se faz é a tal da justificação. Quer dizer, por que é tão necessário a justificação? Paulo vai explicar. Por que precisa? Bom, porque o único justo que existe é Deus. Assim, o ser humano não tem como se aproximar de Deus novamente, já que nós queremos salvação, sendo injusto, sendo pecador, vivendo e convivendo e produzindo injustiça. Então, só serve se passar pela tal da justificação diante de Deus. Isso é muito caro. Só para você entender um pouco como isso é caro e importante, nas cartas de Paulo, esse termo aparece 40 vezes, ele cita a mesma coisa, ele fala da mesma coisa. Você vê como isso é importante para ele. Quer dizer, ser humano vivendo longe de Deus, fazendo tudo do jeito que acha melhor, inventou esse mundo injusto que nós conhecemos. Veja, Deus não convive com injustiças. E aqui, vamos dizer assim, a atenção especial de Paulo com os judeus nesse momento, é porque Paulo entendeu com o tempo, porque ele era judeu e ele era fariseu, ele entendeu que existia então algo que os judeus pregavam, que na verdade não é, que está errado. Por quê? Porque os judeus entendiam que a justiça de Deus está onde? Na lei. Por isso que nós lemos semana passada, semana retrasada, falando da lei. Quer dizer, você quer ser justo diante de Deus? Obedeça a lei. Tem um conjunto de leis aqui,
do que pode, do que não pode. Então, você quer ser justo diante de Deus? Obedeça o que está aqui. O nome disso, judeu. Esse aqui é o problema de Paulo. Quer dizer, a justiça de Deus está onde? Ao alcance do esforço humano quando ele obedece à lei. Então, eu resolvi obedecer o que está escrito aqui. Eu me esforço para obedecer, então eu sou justo diante de Deus. Aqui está o problema. Aqui está a origem de toda a investida de Paulo contra aquilo que ele chama de obras. Que nós ouvimos o tempo todo e às vezes a gente não compreende. Uma das teologias mais caras do Novo Testamento é a teologia da graça. Deus faz tudo pela graça, não cobrando nada, esperando retorno, não. Agora, quem fundamenta isso é Paulo, e ele começa definindo um negócio que ele chama de obras humanas. É aqui que começa toda a concepção dessa construção. Paulo, um judeu, entendeu que a pregação judaica sobre o mérito, quem é que merece, sobre merecer algo de Deus, sobre o ser humano cumprindo a lei como medida de justiça, não existe. Isso que nós pregamos, judeus, isso que foi pregado, não existe. Paulo chama isso de quê? De obras. Então, o que é obras? O que são obras para o judeu Paulo? Vamos entender isso aqui. Para Paulo, obra e carne é a mesma coisa. Obra e carne, mas por quê? Porque é tudo que nós fazemos por e para nós mesmos, sem considerar Deus. Esse ser humano que vive segundo ele mesmo, segundo a carne, tudo que ele faz por ele e para ele, sem considerar o Senhor, é obra humana. Isso é obra. Quando o Senhor não está. Então, é achar que você pode ter, pelo seu próprio esforço em cumprir leis, fazer coisas que a lei manda, achando que com isso você será justo diante de Deus. Obras nossas sem Deus. Isso não torna ninguém justo. Por isso ele diz, o que nós fazemos não tem jeito. Não tem um justo sequer. Nada do que. Não é o nosso esforço. Por isso os judeus entendiam que eles eram justos. Por quê? Porque foi através deles que Deus mandou a lei ao mundo. E eles entendiam tudo de lei. Eles estudavam a lei como ninguém. Eles se esforçavam para cumprir a lei à risca, o fariseu, né? Cumprir a lei literalmente. E eles achavam então que eles eram justos aos olhos de Deus pelas suas obras, por aquilo que eles mesmos faziam. Aqui está toda a desconstrução de Paulo. E por essa razão, Paulo já havia escrito, semana passada que nós lemos, assim, o que nós vamos concluir então? Ele disse, estamos nós, judeus, em posição de vantagem? Ele diz, não, nós já demonstramos que tanto judeus quanto pagãos gentios estão debaixo do pecado. Eu vou construir isso com vocês. Interessante que para Paulo aqui, o julgamento de Deus, nós lemos isso, será sob a lei, ou seja, nós seremos julgados por nossas obras. Nós vimos semana passada isso, né? Nós seremos julgados por aquilo que a gente faz. E assim que o ser humano semear, ele vai colher, né? Nós vimos isso semana passada? Por quê? Porque Deus nos deixa a sorte daquilo da nossa semeadura, né? Nós seremos julgados. Então, agora, as nossas obras não são medidas de justificação e salvação, jamais. Porque Deus é justo e Ele não usa isso. Mas e agora então? Nós que queremos reconciliação com Deus, nós fazemos o quê? Se é uma obra do Espírito Santo, que eu não consigo fazer, o que eu faço? E agora que eu quero mudar de vida? E agora que eu quero me converter, eu quero me aproximar de Deus novamente? E agora? Bom, agora, para nos aproximar dEle de novo, só tem um jeito. Ele que é o único justo, tem que vir até nós, novamente. Nós precisamos entender isso. É teologia, mas pode ser chato, mas você precisa entender isso, senão a gente não se converte. O próprio Deus tem que nos dar a oportunidade e vir até nós novamente. E, aliás, graças a Ele, ao seu coração imenso, nós estaríamos danados, mas graças a Deus Ele veio. Ele veio. Então tem que partir dEle. Por quê? Porque justiça só existe nele, não tem em nós. Portanto, em segundo lugar aqui, não adianta querer achar nenhuma justiça em nós e naquilo que nós queremos fazer sem Ele. Não existe isso, simplesmente porque não existe em nós. Então, ok, mas então o que acontece agora? Bom, o único que é justo de verdade e que vivia afastado de nós, porque nós nos afastamos dele, tem que se aproximar de novo, e por isso Ele amou o mundo de tal maneira que Ele fez o quê? Ele enviou o Seu Filho amado ao mundo para nos dar um padrão de ser humano que é justo de verdade, para a gente aprender com Ele. Jesus Cristo. Vocês estão compreendendo isso?
Não tem como a gente se chegar a Deus. Não dá para dizer que você é crente, que você vive com o Senhor todo dia, que Ele está lá no seu quarto, que Ele está. Não está. Segundo o seu padrão, segundo o seu esforço, segundo o que você quer. Mas é por isso, porque Deus nos amou, Ele quer sim estar lá conosco, nos aproximar e vir e habitar esse lugar. Por isso Ele mandou o seu Filho amado, porque isso tem que partir dele. E Ele veio como esse padrão do ser humano justo. E por isso Paulo vai dizer, mas agora se manifestou uma justiça que veio de Deus. Nós lemos aí. Que provém de Deus, independente de lei, da qual já falaram os profetas e a Torá. Independente de lei, para obedecer, independente das obras humanas, Deus nos deu a oportunidade de se aproximar dele novamente. E eu não sei se você sabe, Deus não está onde o pecado está, Deus não está onde a injustiça manda. Aliás, a Bíblia diz que as nossas injustiças, os nossos pecados, criam um abismo entre nós e o Senhor. Por isso o Senhor tem que vir dar as bases de como podemos nos aproximar dele. É essa base que ele vai nos dar. Ele veio. Por isso Paulo diz que agora nós recebemos o privilégio de ter uma justiça que não vem de nós. Não é porque nós achamos que nós somos bons, não vem de nós, mas que não vem de nenhuma lei, mas que provém dele, de Deus. E isso é muito importante. Que justiça é essa? E aí ele vai dizer aí onde nós lemos. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem nele. Essa é a justiça. Hoje você vai entender isso. Quer dizer, que justiça é essa? A que Deus nos deu através de Jesus. E você vai falar, Paulo, eu sou bom. Ele vai falar, não tem como você ser bom por você mesmo. Mas Paulo, eu não sou justo? Não existe justiça nem em você nem nesse mundo. Porque sem Deus não existe justiça, porque só Ele é justo. E aí Paulo exclui toda a justiça própria, Paulo exclui toda a autojustificação, Paulo exclui toda a desculpa que nós queremos dar diante de Deus. Não adianta você falar nada, esquece isso aí. Então como é que eu posso ter companhia de Deus novamente? Bom, Ele que é o único justo precisa se aproximar de você. E por isso que Ele veio, Jesus veio, e todos os que nele crerem alcançarão a justiça que Deus espera para de novo conseguir contar com a comunhão com Deus novamente. Entende por que Jesus veio? Aqui é importante que você compreenda, quer dizer, onde está a justiça de Deus? Em mim, que sou legal? Não. Está no que eu faço? Não. A justiça de Deus está em Jesus Cristo e só em Jesus Cristo. Isso é uma coisa que nós somos cristãos, mas é Bíblia. Desculpa. As pessoas que leem a Bíblia e não aceitam isso, não sei. A graça de Deus nos deu Jesus para nos dar uma nova vida. Quer dizer, uma nova vida justa e uma nova vida santa. Quer dizer, em Cristo está a possibilidade de começar uma nova vida agora, não mais governado por nós mesmos, mas pelo Espírito. Só tem um jeito dessa vida recomeçar. Como? Em Jesus Cristo. Aqui está um processo que nós precisamos compreender, porque não tem outro jeito. Quem é justificado, então, começa uma nova vida a serviço da justiça do reino de Deus, uma vida aprovada por Deus, uma vida que produz frutos para a glória de Deus e não para a nossa glória. Isso é muito claro para Paulo. Como é que eu alcanço essa justiça? Bom, está claro que o ser humano não tem como agradar a Deus por si mesmo. Ele não tem como se aproximar de Deus pela sua justiça, porque ele acha que ele faz as coisas certas. Não existe esse ser humano. Está claro que Deus, por nos amar, veio até nós, mandou o seu Filho como medida de justiça. A justiça de Deus está nele. Então está claro. Como é que eu alcanço essa justiça, então? Bom, primeiro creia e humildemente aceite e se renda a Ele, reconhecendo quem Ele é. Primeira coisa. Porque não adianta ficar falando que Jesus é profeta, que tal, que é furado. Jesus não é profeta. Jesus é Deus que veio nos salvar. Então, crendo e reconhecendo quem Ele é, aqui já está um caminho da justificação. E Paulo vai falar, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus e serão justificados gratuitamente pela graça de Deus. Como? Por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a obra de Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando qual é a justiça que serve para ele. É isso que Paulo escreveu onde nós lemos. Ou seja, Deus ofereceu o seu Filho como sacrifício para quê? Para morrer no nosso lugar, para pagar os nossos pecados, para mostrar qual é a justiça de Deus. Ele fala para propiciação, ele derramou o seu sangue para que a justiça de Deus fosse feita aqui, porque se não é feita a justiça de Deus, não tem Deus.
Ele não chega, ele não tem como se aproximar de nós. E é isso que Jesus veio fazer. E aí ele fala até assim, em tua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça. Que justiça? Ele mandou o seu filho, a fim de ser justo e justificador daqueles de que tem fé em Jesus. Isso precisa ser compreendido. Quer dizer, um ser humano que a vida inteira viveu do seu jeito, do jeito que bem entendia, movido pela carne, se afastando de Deus, precisa ter os seus pecados perdoados para se aproximar de Deus, senão não dá. Deus e o pecado não vivem no mesmo lugar. Você precisa entender isso. Deus e o pecado não se aproximam. Por isso, é absolutamente necessário o perdão dos nossos pecados. E é exatamente isso que Jesus veio nos dar. Morreu na cruz para quê? Para perdoar os nossos pecados. Por quê? Porque sem isso Deus não pode se chegar em nossa vida. E nós não podemos nos chegar a Ele de novo. É isso que Ele veio nos presentear. Entenda que a justificação é o primeiro passo para nós nos apossarmos do perdão que Jesus veio nos dar. É nos apossarmos da justiça de Deus. Então, sem crer em Jesus, não tem justiça. Por quê? Porque Ele é a justiça de Deus. Quer dizer, nós podemos ser cristãos, ou que não crer, ou não acreditar, ou não nos render ao sacrifício de Jesus? Não tem como. Deus vai se aproximar? Não tem como. Não estou puxando a sardinha para o nosso lado, não. Mas sem aceitar e se render à nova vida que Jesus veio nos dar, não tem justiça em nós. Continua do mesmo jeito. Não tem perdão dos nossos pecados. Não é porque nós começamos a ir para a igreja. Vocês têm que entender isso. Não é porque nós começamos a seguir um conjunto de doutrinas, mas é porque nós mudamos de vida pela fé que nós temos em Jesus Cristo. Não é porque nós seguimos leis, mas é porque agora eu não sou mais eu. Tem alguém aqui que é Jesus, que manda, né? Isso nós temos que entender em nome de Jesus. Essa obra não é nossa, e por isso foi o próprio Deus que assumiu os nossos pecados e morreu por todos nós. E assim, se anteriormente não levava em conta os pecados cometidos, depois que Ele enviou o seu Filho para nos perdoar, depois que nos mostrou qual é o padrão de justiça que serve, como é que nós não vamos aceitar? Pastor, quase ninguém aceita. É triste, mas é verdade. Quer dizer, queremos continuar escravos do pecado? Como é que nós vamos ter comunhão com Deus? Não tem. Isso é muito importante que a gente entenda. Por isso, sem aceitar Jesus e o seu sacrifício, não tem justiça em nós. Não tem como falar, nossa, hoje Deus veio. Deus é misericordioso demais. Mas assim, comunhão com Deus, caminhar com Deus na terra, não tem como, meu irmão. Por quê? Porque não está em nós. Esse padrão de justiça que possibilita que Deus se aproxime, só está em Jesus, no que Ele fez na cruz. E nós que não fazemos nada, precisamos fazer sim. Precisamos aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Aqui está a questão. Precisamos aceitar Jesus, crendo e humildemente se submetendo ao que Ele é e ao que Ele fez, assumindo esta vida aí que Ele veio nos dar, que é a que serve para Deus, a vida de Jesus, e não mais a nossa. Vocês estão entendendo isso, sim ou não? Está claro isso? Quando o pastor chato fica falando assim, irmão, nós temos que ser imitadores de Jesus, nós temos que renunciar a nós mesmos, nós temos que abrir mão de nós mesmos. Para de fazer a tua vontade, crente desviado. Para, pelo amor de Deus. Quer dizer, se renda, a palavra de Deus está aí te ensinando. Abra mão dessa teimosia. Quer dizer, não é à toa, é por isso, porque não tem jeito, a vida é dele. Portanto, viveremos a santidade. Temos que viver a novidade de vida que Jesus nos deu. Esse é o padrão de justiça, e só através dessa mudança nós podemos dizer, hoje eu caminho com o Senhor na terra. Isso é muito importante. Quem crê e se submete a Jesus, se submete ao padrão de vida que Jesus nos trouxe, aos ensinamentos de Jesus, sim ou não? Não adianta falar, eu creio e eu não faço nada que Ele manda, não adianta? Não. Então, resumindo aqui, esse primeiro momento, o ser humano segundo a carne não tem como ter comunhão com Deus. Ele por ele mesmo, vivendo como ele acha, pela sua força, pela sua maneira. Não, mas eu sou tão sabido, pastor, eu estudei tanto, eu cheguei à conclusão e tal. E não tem jeito. Não vem de nós. Não adianta achar que é bom. Mas no Natal eu faço caridade. Mas não tem jeito. Não tem comunhão com Deus, não adianta. Mesmo que decida mudar de vida, mesmo que decida parar de fazer um monte de bobagem, não tem como ter comunhão com Deus. Não existe nada em nós que pode justificar a nossa vida diante dEle. Então, Ele, movido de tanto amor, nos mandou Jesus Cristo, nos mandou o seu Filho. Para quê? Para nos dar essa oportunidade de reconciliação. Está claro isso aqui?
E é em Jesus que está a justiça que serve para ele. Não está em nós. Não está porque agora eu sou crente, eu botei uma gravata bonita, e agora eu leio a Bíblia, eu sei de cor os versículos. Não está em nós, está em Jesus. Está na vida de Jesus. É no sacrifício de Jesus na cruz, renunciando a si mesmo e aceitando dar a sua própria vida para perdoar os nossos pecados, que se cumpre toda a justiça que Deus espera. É o que Paulo vai dizer. Então, assim, eu que quero ser justificado, eu preciso entender. O que nós fazemos? Bom, nós cremos nele. E assim, quem crê que o sacrifício que Jesus fez foi para nos salvar, quem crê que ele é o Senhor, e aceitamos isso como medida, nós seremos então justificados diante do Senhor. Quando você vem na igreja, tem igreja que não faz isso. Nós fazemos questão de fazer um apelo na igreja para as pessoas virem aqui e declarar com sua boca que eles aceitam Jesus como suficiente, o sacrifício de Jesus na cruz. Por quê? Porque nós estamos atrás de justificação. Porque se a gente não declara, não crê, se a gente não tem justificação em nós, eu preciso que você entenda isso, porque isso é muito importante, querido. Isso é o que vai nos justificar. A nossa vida não nos justifica. Nada do que nós fazemos, mas renunciar a nós mesmos e viver a vida que Jesus nos ensinou vai nos justificar. Só isso. Por quê? A única medida para Deus é Ele, não nós. Não a nossa sabedoria. Não o nosso esforço. Isso é que nós precisamos entender. Quer dizer, é isso que nós temos que... Quando eu falo, eu aceito, lógico que se é uma obra da fé, nós precisamos ter a tal da fé, né? E nós vamos ter que entender o que é isso. Quer dizer, fé não vem de qualquer lugar. Fé vem de conhecer Jesus Cristo, de escutar e meditar nas palavras de Jesus Cristo. Você já aprendeu isso, porque aí você vai conhecer. E quando você conhecer, você vai aceitar que nós não somos nada, que nós somos miséria, e nós nos rendemos, e nós reconhecemos que nós precisamos dele, que sem ele a nossa vida é lara mesmo e não serve para nada, e assim vem a justiça de Deus sobre nós. Você entende que Jesus é essa medida? Que sem isso não tem justiça? Ah, mas eu sou advogado, não, eu sou juiz, o problema é seu, não tem justiça nesse mundo. Então veja, Paulo insiste que no passado, por pura misericórdia, Deus deixou impune os pecados. Agora, somente porque Jesus ainda não tinha vindo, né? Mas depois que Jesus veio, agora, não tem justificativa humana que serve para Deus mais. Não tem o nosso discurso, não tem desculpas para não ir e buscar a nova vida que Jesus nos ensinou. O que nós podemos dizer para Deus? Ah, eu não fui, Deus, porque eu estava com cãibra. Ah, eu maltratei a minha mulher porque hoje eu não acordei bom, eu estou capa virada. Qual é a justificativa para não fazer aquilo que Jesus nos ensinou a fazer? Qual? Não existe. Por isso, no versículo 27, se você quiser continuar lendo comigo, diz assim, ó, onde está então o motivo do orgulho? Onde está o motivo do orgulho? Da vanglória, né? É excluído, acaba. Baseado em que princípio? Na obediência da lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, pelo contrário, pela fé nós confirmamos a lei. Observa isso, quer dizer, justificação é obra da fé em Jesus Cristo, disponível a quem? A alguns escolhidos, eleitos? Não. A todos e todas que crerem nele. Lógico que não é crer, presta atenção aqui, como as pessoas pensam hoje. Não adianta uma fé morta. Você precisa entender esse negócio de fé, porque você não vai, eu tenho fé, mas eu criar somos de fé, mas não é qualquer fé. Não vamos entender isso. As pessoas pensam que porque salvação é por fé e não por obras, pode sentar e fingir de morto que está tudo bem. Senta e dá uma de que não vai fazer nada, que está tudo bem, Deus está feliz. E eu vai achando, vai achando. Vamos entender Paulo aqui. Tem uma questão aqui que envolve, é importante você entender isso, as nossas traduções da Bíblia. Porque tem o texto no grego, e a tradução protestante, quem fez primeiro essa tradução foi o Lutero, né? Lá na Alemanha, no século XVI. Então. A questão aqui é que nesse trecho, no verso 28, quando Paulo diz, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, o Lutero traduziu assim, ó, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé somente. Ele deu uma acrescentadinha aqui, né? E eu preciso dizer, não é que ele está errado, não está errado. O somente não estava lá, mas ele pôs.
Ele não está errado, porque para Paulo realmente não adianta fazer nada se não tiver fé. Não adianta. Sobretudo porque Paulo, que era judeu, está combatendo aqui o legalismo judaico que acreditava que eles eram justificados pela carne. Eles eram justificados pelo esforço humano de obedecer leis para serem salvos. Mas essa tradução aqui, esse acréscimo do Lutero, levou a muitas interpretações que eu não sei não se Paulo concordaria com o que virou a igreja evangélica dos nossos dias, por exemplo. Presta atenção aqui. Sim, para Paulo, fé é o único caminho que nos leva à misericórdia de Deus. Entenda isso não tem dúvida. Mas eu pergunto para você, que fé? Eu quero que você entenda uma coisa aqui. Crer aqui em Paulo é a fé daqueles e daquelas que, porque creram e aceitaram Jesus, aceitam uma nova vida, aceitam uma nova maneira de viver, e por isso vão demonstrar os frutos da justiça do reino de Deus. Aqui tem fé. Fé para Paulo não é um negócio que fala, eu creio e não acontece nada. Eu creio, está dormindo no sofá. Eu creio, não faz nada para melhorar a vida. Eu creio, não trata ninguém com respeito. Fé para Paulo, não. Quem tem fé demonstra os frutos da justiça do reino de Deus. Quer dizer, não adianta ficar igual tagarela, repetindo igual papagaio estadunidense. Não seremos salvos por obras, mas somente por fé. Não seremos salvos por fé. Eu estou de saco cheio de ouvir isso. Desculpa. Agora, ok, mas o que são as obras? O que é fé para Paulo? Nós não temos que fazer nada? Nós temos sim. Nós temos o quê? Que demonstrar com nossa vida que alguém habita aqui que não sou mais eu. Que quem habita aqui é Jesus. Nós temos sim. Hoje em dia, por exemplo, achamos, porque nós colocamos uma Bíblia debaixo do braço, um terno marrom estranho, e paramos de ir para o boteco, aliás, que é ótimo e absolutamente necessário, mas nós achamos que é só por isso que nós seremos justificados e salvos por Deus. E eu quero dizer para você, não, isso se tornou a igreja evangélica. Legalista, achando que o cara, não vou mais beber cachaça no boteco, agora eu estou salvo. Tá nada. Esquece isso. Nós temos que ter um outro tipo de fé. É isso que nós precisamos compreender aqui. Para Paulo, não adianta dizer que crê se não vive Jesus. Isso é um problema monstruoso para mim. E eu espero que para você também. Crer para Paulo é essa atitude de humildade dos que sabem aquilo que é mais importante de tudo. Sabe o quê? Que não é Deus. Que não manda na vida dos outros. Que não sabe de tudo. Que não tem todas as respostas. Que não é o Senhor de toda a vida. Aliás, que sabe que não é nada, que não pode nada. Aliás, que sabe que não tem nada. E por isso, renunciam a si mesmos e creem, porque reconhecem que tudo veio de Deus. E que se não for o Senhor, a sua vida ia ser uma completa ruína. Isso aqui é fé. Se não é o Senhor, não vai chegar a lugar nenhum. O nome disso aqui é fé. Essa renúncia, esse viver a Cristo, isso é fé para Paulo. Você sabe que para Deus não precisa ver para crer, né? Você sabe disso, né? Nós não vemos, porque a gente não crê porque a gente vê, né? A gente crê sem ver. Para Deus não precisa ver para crer, mas para Deus as pessoas que creem, e quando creem, os outros vão ver. Aí eu não vejo, mas os outros veem. Negócio estranho. Mas eu quero que você entenda isso é muito importante. A fé é essa ferramenta espiritual que nós não vemos, mas ela nos move. E se aquilo que nós não vemos nos move, os outros vão ver. Vão ver como? O quê? Vendo aquilo que nós nos tornamos depois que nós cremos e aceitamos Jesus Cristo. Eu sou movido na vida por aquilo que eu não vejo. Eu sou movido por fé, eu creio. Eu obedeço e eu faço. Eu não vejo, mas eu creio e obedeço. Agora, eu não vejo, mas quem vive comigo tem que ver. Tem que ver a mudança. Tem que ver que aconteceu alguma coisa aqui. Então, um homem ou uma mulher que tem fé de verdade, não uma fé morta, mas uma fé viva, é alguém que abre mão de si mesmo, de tal maneira que as pessoas olham para ele e veem a humildade, veem que ele abriu mão, sim, das suas manias, do seu querer, dos seus achismos, e humildemente foi viver Jesus Cristo. Querido, sem isso, desculpa, nós estamos nos enganando. Nós estamos nos enganando na igreja. E eu não estou aqui para me enganar, nem para enganar ninguém, em nome de Jesus, amém? Particularmente, eu acho que hoje em dia o mundo inteiro gosta de falar que é evangélico. Agora virou um inferno, todo mundo é evangélico agora, né? Basta você abrir rede social aí, todo mundo ora agora, né? Todo mundo acha que pode sair orando para todo mundo acha agora que louva, né? Todo mundo sai louvando, né? Não sei se vocês percebem isso. Agora, desculpa, não é possível sair um louvor digno de qualquer boca. Você pode cantar bonito, mas louvor a Deus não sai de qualquer lugar.
Se Jesus não for visto ali, meu irmão, pode falar o que quiser, pode cantar no time que quiser, do jeito que quiser, não tem louvor a Deus. Porque o louvor sai de bocas verdadeiras e sinceras que renunciaram a si mesmo e foram viver Jesus Cristo. Independente de onde, independente de lei. Aliás, Paulo pergunta, quer dizer que se crer não existe mais lei? Ele vai falar, não, pelo contrário. Por quê? Porque os que creem em Jesus Cristo são os únicos que conseguem viver de acordo com os mandamentos de Deus. Por isso que ele diz, não é para abolir a lei, vem para confirmar a lei. Porque quem crê de verdade e vive Jesus, mostra como é que se vive os mandamentos de Deus, quer dizer, são os que confirmam a lei. Por isso que ele diz isso, quer dizer, e mais adiante nós vamos ler Paulo dizendo que o final da lei, o cumprimento da lei é Cristo. É Cristo que cumpre tudo que está escrito na lei. A lei perfeita é Ele. Por isso ele disse, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir ela. Ele é o cumprimento da lei, quer dizer, portanto não adianta leis exteriores se na essência as pessoas não viverem em Jesus Cristo. E é assim, com essa moleza, que nós chegamos no capítulo 4, né? Porque no capítulo 4 ele começa assim, ó, portanto, o que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Vamos ver só aqui, peraí. Só aqui. Nós já estamos falando de judeu, já que Paulo está falando de judeu, ele já vai na questão, no nó, né? Já vai na raiz do negócio. E é interessante que ele fala aqui que Abraão é o nosso antepassado, quer dizer, não é antepassado, é nosso. É interessante demais isso aqui, não somente dos judeus. Abraão foi justo aos olhos de Deus. Quer dizer, Deus se aproximou de Abraão. Eu queria dizer para você, tanto que a Bíblia Sagrada diz que Abraão, e Deus falou isso, que Abraão é o meu amigo. Olha o nível da intimidade, de tão próximos que eles eram. Deus fala isso, Hebreus fala de novo. Abraão, o meu amigo. Existia uma proximidade aqui que me interessa e eu quero. Por isso, Jesus também disse que para ele, Jesus, eu e você, não somos servos não, nós temos que ser amigos. Porque nós temos que ser próximos. Nós temos que saber tudo um do outro. E isso é muito importante que você precisa entender aqui. E Paulo, então, vai alfinetar. Eles eram amigos, então, por causa das coisas que Abraão fazia? Abraão foi justificado pelas suas obras, e aí diante de Deus, não. Afinal, Abraão fez um monte de bobagem, não sei se você sabe, você já estudou Gênesis aqui comigo. Abraão vendeu a sua mulher Sara, preciosa para Deus, para o faraó, né? Quer dizer, Abraão não teve paciência de esperar a promessa de Deus e acabou aceitando ter um filho com uma escrava que só causou dor de cabeça na casa dele, quer dizer, e depois que o negócio virou uma confusão, ele mandou a mãe e o filho para o deserto para morrer de sede, quer dizer, Abraão, desculpa, né? Abraão era amigo de Deus pelas suas ações? Paulo vai perguntar. Pelas suas obras, segundo a carne? Lógico que não. Então por quê que Deus era tão próximo dele? Verso 3. Ele pergunta, o que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. E onde tem justiça, tem a presença dele. Agora veja, de onde veio a possibilidade de Abraão ser justo e ter comunhão com Deus novamente? Nós já estudamos isso aqui. Quando Deus desafiou Abraão a crer nas promessas que ele tinha feito em Gênesis 15. Lá no capítulo 15 de Gênesis, fala que Abraão estava na sua tenda. Quem conhece o texto? E Deus falou, Abraão, sai da tua tenda. E ele estava na tenda falando que, Deus do céu, você me prometeu um filho, meu Deus, não tem filho nenhum. Tem um empregado aqui que vai ficar com tudo que eu tenho, eu não tenho herdeiro, não tenho herdeiro. O senhor promete, não acontece nada. Estava com 99 anos. O senhor fala e não acontece, resmungando e chutando a lata dentro da tenda. E Deus falou, Abraão, sai da tua tenda. Sai da tua tenda. E ele saiu. Olha para o céu, está vendo? Isso aí, conta, me diz quantas tem. Capítulo 15 de Gênesis. Está vendo a areia do mar? Conta, me diga quantos grãos tem lá. Em outras palavras, quem é você, Abraão? Quem sou eu? Quem é você? E aqui nesse momento, veja, nesse momento a Bíblia Sagrada diz que depois que Abraão se deu conta quem ele era? Nada. Ele era uma miséria. Ele era migalha diante da grandiosidade do Deus que fez o universo. Que ele creu no Senhor e isso foi acreditado como justiça. Ele se tornou justo diante de Deus e fez com que Deus se aproximasse dele. Aqui está o que eu digo para você, tem que ter condição de justiça em nós, porque vocês não têm justificação e você precisa entender isso. Não é somente crer,
Mas é que Deus recebe a adoração de alguém que abre mão da sua própria justiça e reconhece que o único justo é Ele. Não adianta dizer, eu creio, eu tenho fé, eu vou na igreja e continua fazendo as coisas que você acha melhor. Não tem justiça. Não adianta continuar a achar que você é o bambambam, que você sabe, que você é Deusinho. Não. Veja, se nós continuamos com nossas convicções velhas, não adianta falar que crê. Se nós continuamos achando que nós sempre achamos, não adianta dizer que crê, não. Veja, o judeu Paulo aqui está desmontando a lógica judaica da eleição, está desmontando a lógica judaica da justificação através do cumprimento da lei, e mais, porque ele está desmontando aqui o grande pecado humano de achar que é Deus, de achar que por si só pode fazer alguma coisa diante de Deus. Porque o Deusinho sempre acha, sim ou não? O maridão que manda em casa e bate nos filhos e bate na mulher, é o que é o Deusinho, sim ou não? Não tem. Mas eu acredito em Deus. Daí que você acredita? E assim, para ele, justos são todos e todas que fizeram e que fazem o que Abraão fez. O que Abraão fez? Reconheceu o seu estado de nada, reconheceu a sua pequeneza, reconheceu que eu não sou um deusinho, e que eu não posso fazer nada não, que eu não consigo, e por isso eu tenho fé, e eu creio nas promessas do único que é Deus e que é Senhor, e do único que tem poder de fazer alguma coisa. Eu creio nele, e eu sei que ele vai vir, e com ele eu vou conseguir, mas sem ele eu não faço nada. O nome disso é fé. Fé que justifica. Isso é fé para Paulo. Isso aqui é fé que Paulo entende que tem poder de nos justificar. Não é vir na igreja levantar a mão, eu aceito dessas águas, você vai para casa fazer besteira. Você aceita o quê? Você aceita você mesmo? É isso. Então, isso é muito importante que a gente entenda. Assim foi com Abraão e tem que ser com todos que buscam salvação. Isso nós às vezes não compreendemos. Vai para a igreja evangélica, onde adianta ir se vai continuar o velho bonitão de sempre. Bom, eu acho aqui, vou parar de ler, eu ia ler, mas no tempo não para, não sei se o relógio não para, sei que diabo. Mas eu vou parar, porque o negócio é denso, mas eu quero aqui tentar sintetizar para que você leve hoje isso para casa. Isso que Paulo está nos ensinando é tão precioso, sim ou não? Isso é tão importante para Deus. Nós estamos aqui brincando de religião. Chega, já tem religião demais no mundo de brincadeira. Nós estamos falando de verdade, nós estamos falando de salvação aqui. Eu estou falando de povo que quer ser justificado. Isso é muito complexo. Nós temos que concluir, então, entendendo. Todo o propósito do Senhor em nos alcançar e nos resgatar não pode ser em vão. Tudo que Jesus fez na cruz não pode ser em vão. E, infelizmente, eu queria dizer para você, esse problema tem afrontado diariamente no meio desse povo chamado evangélico. Parece que o sacrifício de Jesus na cruz foi em vão. Infelizmente, as pessoas não sabem quem é Jesus, as pessoas não sabem o que Jesus veio fazer, não sabem o que significa ser um cristão, e por isso ser evangélico se tornou qualquer coisa, qualquer negocinho, qualquer babado, meu Deus, parece que não tem critério, basta dizer que eu acredito e está tudo bem. Mas hoje nós aprendemos aqui, através do apóstolo Paulo, que todos nós que nascemos da carne, porque foi assim que nós nascemos, e vivemos a vida segundo a carne, ou seja, segundo nós mesmos, não temos como nos aproximar e ter comunhão com Deus. Não tem jeito. É impossível. Não existem justificativas nessa vida aqui nossa. Não existem justos. Todos os seres humanos pecaram e destituídos foram da glória, da presença soberana de Deus, e por isso todos precisam de salvação. Esse negócio de conversão e salvação é para você que é evangélico, irmão. Eu não preciso de... Não, antes fosse. Não é discurso de igreja evangélica. É papo reto, é palavra de Deus, é Paulo. E nós temos que entender isso. A verdade é que conversão e salvação é para quem sabe que Deus não se aproxima de pecado. Deus não vive na vida de quem é governado por si mesmo. Afinal, esse foi o pecado do Éden, sim ou não? Esse é o pecado original. E assim, para nos aproximar de Deus, nós precisamos o quê? Ser justificados diante dele, porque senão não se aproxima. O que é que eu faço para ser justificado? O que é que eu tenho que fazer? Me esforçar para mudar de vida? Bom, em princípio, nada disso é possível só por você mesmo. Domingo nós ouvimos que sozinhos jamais, sozinhos nada. E por isso nós precisamos que antes de tudo, Deus venha até nós. Deus nos alcance. Nada no ser humano governado por si mesmo pode tornar ele justo diante de Deus, e por isso o Senhor, soberano em tudo, inclusive soberano em amor, mandou o seu Filho unigênito até nós como um padrão de justiça que serve para Deus. Essa é a vinda de Jesus, para nos dar a oportunidade de quê? De nos reconciliar com Ele. Isso é Jesus.
E nós fazemos o quê? Bom, reconhecemos quem Ele é e temos fé. E cremos que Ele é o Senhor e que veio para nos salvar. E que morreu em nosso lugar. Porque somente quem é justo de verdade pode produzir justiça na nossa vida. Jesus. E como nós não somos, nós temos que crer e nos render a Ele. Nós temos que aceitar e assumir Jesus como justiça de Deus. Ah, mas eu não quero ir lá declarar, aceitar, não quero. Não sei. Não tem Jesus nisso. Porque esse caminho foi dado por Deus, é um plano de Deus, não é meu. Nada em nós. E você precisa entender, nós temos que aceitar e assumir, e por isso nós vamos para a igreja, e nós aceitamos, e nós cremos nele como o único que é suficiente para tudo. Por que Jesus é suficiente? Por que a obra que Jesus fez não é suficiente? Eu não preciso de mais nada. Porque é só nele que está a justiça de Deus. Só ele pode. Nós que cremos temos que assumir a vida que ele nos ensina, porque viver por fé é isso, é viver o que Jesus nos ensinou. Isso que é viver por fé. Não é porque eu creio, eu não estou vendo nada, estou de olho fechado, mas eu creio, vou andar. Não é isso. Viver por fé é viver a vida de Jesus. Fé não é da boca para fora. Fé é um estilo de vida, é uma maneira de viver. Portanto, não é uma atitude passiva de quem não faz absolutamente nada. Ah, porque eu creio e salvação não vem por obra. Não, é somente por fé. Não, é exatamente porque eu tenho fé que eu mudo de vida. É exatamente porque eu tenho fé que eu luto todos os dias contra a minha carne. Eu luto, é uma luta minha, que eu busco santidade. Porque assim, vivendo a partir do que eu não vejo, mas eu creio, é que as pessoas verão o que é um homem e uma mulher de fé, de verdade, em nome de Jesus. As pessoas vão ver, amém? Não é uma atitude passiva de quem não faz nada, mas é a mesma fé viva de Abraão, que reconheceu o seu estado miserável e por isso se tornou o pai da fé. Por que Abraão é o pai da fé? Porque ele falou, meu Deus, eu estou aqui resmungando, eu não sou nada, né? E o Senhor é o Deus soberano. Então, ele creu. Portanto, para Paulo não existe fé que gente que só faz o que quer. Não existe, porque a fé que nos move a quem renuncia a si mesmo e se rende ao governo de Deus. Isso é fé. É absolutamente necessário. Fé é o que atrai a misericórdia de Deus em nosso favor. Mas fé que nós vemos por aí de gente que não faz nada por ninguém, que não dá testemunho de Deus para ninguém, que acha que porque diz que se converteu já está salvo para frente. Desculpa, mas essa fé qualquer um, até o diabo tem, porque o diabo crê, não sei se você sabe disso. Perdão. Essa fé era dos fariseus legalistas que olhavam pobre, doente na beira de um tanque e falavam, isso aí é um condenado porque Deus castigou ele e nós não precisamos fazer nada por ele. É isso que é fé, quer dizer, essa fé não serve. Que diabo de fé é essa? Então nós precisamos parar com esse discurso e começar. Então que nós possamos nessa noite nos apossar e começar a entender que não é porque eu creio e essa fé que me salva que eu não tenho que fazer nada. Tem sim. Ah, eu vou ser salvo pelo que eu vou fazer? Não. Mas se eu não fizer nada, você sabe também não. Se a vida muda, não muda, não acontece nada, você sabe. Desculpa, eu acho que não. Porque em lugar nenhum me mostra isso. A gente está colocando um somente aí que eu não sei se cabe. Por isso que também nós temos que entender que essas medidas de justiça nos aproximam de Deus. Por isso Jesus diz, busque em primeiro lugar o quê? O quê? E o quê? E o resto deixa com Ele. Nós temos que entender isso, querido. No mesmo Evangelho, Jesus nos ensinou que quando nós acolhemos os mais necessitados, os mais pequeninos, é a Ele que nós estamos acolhendo em nosso coração. Como assim não vão fazer nada? Que conversa mole é essa? Vamos ler o livro de Efésios, então, para ver se a gente compreende, né? Eu não sei, acho que a gente está confundindo um pouco a coisa. Querido, nós sabemos, eu sei que nós não somos salvos por nada que nós fazemos sozinhos, nós não somos salvos por nada que nós fazemos por nós mesmos, pela nossa capacidade, mas quando o Espírito Santo de Deus é na nossa vida e Ele caminha e nós fazemos pela autoridade, porque Ele faz através de nós, nós estamos buscando salvação sim, não por nós, mas por obra dEle, não por palavras nossas, mas por aquilo que Ele nos ensina, Ele coloca em nós, em nome de Jesus, porque as pessoas começam a enxergar Jesus em tudo que nós fazemos. E eles só vão enxergar Jesus no que nós fazemos quando nós negarmos a nós mesmos e começarmos a exalar Jesus. Então não se trata de não fazer nada, mas é fazer sim. Fazer o quê? Que as pessoas vejam Jesus em nós. E está acabado. Ah, você vai ser salvo por isso? Não. É pela fé, pela graça que eu tenho, mas essa vida, por isso nós vamos ler depois na carta de Efésios, que ele diz assim, salvação é
não é por obras, é por fé mediante a graça que Deus nos deu, de graça, para as boas obras que Ele mesmo preparou que nós fizéssemos, né? Você não é salvo pelas obras, mas é salvo para elas. Então vamos parar de conversa mole e vamos levantar a bunda da cadeira e vamos fazer alguma coisa pela vida de alguém, por alguém, para que o Senhor possa ser visto nesse tempo, porque se as pessoas não verem Jesus, como é que vai ter salvação? Não vão. E como é que as pessoas vão ver se o povo de Deus não se levanta e reflete Jesus em tudo que faz? Me diga, se o povo de Deus continuar dando mau testemunho, como tem dado, como é que as pessoas vão ver Jesus? Em nome de Jesus. Amém? Me desculpem a dureza da palavra, mas é a palavra de Deus, você precisa entender isso. Existe um Deus que quer nos justificar porque Ele quer nos salvar. Nós vamos continuar vendo isso. Esse caminho da fé. Nos justificar porque Ele quer nos salvar. Sem justificação, ninguém se aproxima de Deus. Amém? Vocês entendem isso? Amém. Então, muito obrigado. Se você entende, aplauda o Senhor. Glória a Deus.